no programa. E agora a gente vai falar sobre ortopedia pediátrica. Nós estamos recebendo o Dr. Diogo Hiroshi Kusakawa, que vem para falar um pouquinho sobre essa área que ele atua. Ele é formado em medicina pela Universidade Federal do Paraná, possui residência médica em ortopedia e traumatologia pelo Hospital 15... em Curitiba. Pelo Hospital de Curitiba, pelo Paraná, e estágio em ortopedia pediátrica pelo Hospital Pequeno Príncipe, e também é mestre em educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. É docente do curso de medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus aqui de Francisco Beltrão, e também atua como ortopedista na área infantil aqui em Pato Branco, na clínica Amari Pediatria especializada em Pato Branco, que é uma clínica que é a nossa parceira, que uma vez por mês a gente traz assuntos pertinentes a essa área muito importante que trata da saúde das crianças, né, das nossas amadas crianças. Então, a gente cumprimenta o Dr. Diogo, falei que é a estreia dele hoje aqui na televisão, no nosso canal. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela acolhida aqui, pelo convite, né, de poder participar aqui dessa entrevista, né? Uhum. Queria dar o meu bom dia, boa tarde já para o pessoal aí da televisão, que já está almoçando, né? E falar um pouco da ortopedia pediátrica, que é um assunto que me é muito caro, que é valioso para mim, né? Que foi a especialidade que você escolheu, né? Isso, Dentro da ortopedia a gente tem vários ramos, né? Uhum. É uma especialidade muito ampla. E a ortopedia pediátrica é uma dessas subespecialidades, né? Então, sim, a gente, em determinado ponto ali, tem a opção de continuar como ortopedista geral ou também de fazer uma subespecialidade na área pediátrica. E então, essa foi a minha escolha, foi a minha paixão. Gosto muito de atender as crianças, né? Tenho uma facilidade de atendimento, uma questão muito profissional ali, mas tenho uma facilidade, então isso me chamou a atenção e aí eu acabei optando por essa área, né? Não, e normalmente é uma característica até da personalidade ou do estilo que tem essa linha oriental, que é como é o Dr. Diogo, né? Eu falei, normalmente os profissionais que vêm de Maringá têm essa origem, né? Esse vínculo. Acho que um pouco essa paciência, não é incomum a gente ver os pediatras serem japoneses ou descendentes, né? Ou os ocidentais normalmente são mais agitados. Talvez, eu acho que está meio a meio, né? Não generalizando, né? Mas acho que esse fator paciência é bastante importante, não a paciência que você tenha que ter só com a criança no atendimento, mas também tem todo um background, né? Um plano de fundo ali dos pais, dos avós, dos cuidadores, dos responsáveis, né? E a explicação que você tem que dar tem que ser muito clara, a mensagem tem que passar e as pessoas têm que entender, então acho que esse é um ponto positivo que a gente tem que ter para poder fazer um atendimento na parte pediátrica. Tem que ser psicólogo também em alguns momentos. E hoje em dia a gente tem que identificar muitos fatores também, né? A personalidade da criança é um pouco diferente, a gente tem que ter um entendimento muito bom, identificar alguns problemas que podem ter nessa questão também, né? Então, acho que tem que ter uma sensibilidade a mais para atender a criança. Com certeza. Então, a gente até ia perguntar agora qual a diferença entre adultos e crianças, especificamente com relação ao tratamento de doenças no problema ortopédico. É diferente você lidar com um trauma da criança e o do adulto, essa compreensão, né? Totalmente diferente, né? A criança, ela é uma frase chavão, né? Mas a criança não é um adulto em miniatura. É verdade. Não é um adulto pequeno, então ela tem um esqueleto que ainda está em crescimento, que está em desenvolvimento, e isso é um grande diferencial, tanto positivamente como negativamente, porque se você tem ainda o potencial de crescimento pela frente, isso facilita com que a criança também tenha um remodelamento das fraturas, e às vezes você pode até aceitar alguns resultados subótimos que o próprio crescimento pode compensar esse mau alinhamento, né? Sim. Mas, por outro lado, também, pelo fato de ser um organismo em crescimento, você também tem um risco de prejudicar esse crescimento com o trauma, ou até mesmo com o teu próprio tratamento. Então, é uma faca de dois gumes e que o adulto não tem esse problema, né? Mas a criança, então, tem que ter um cuidado também redobrado, mesmo sendo um potencial de crescimento grande, né?
com relação a essa possibilidade de remodelamento das fraturas. Os pais devem levar os filhos ao ortopedista pediátrico até que idade? Olha, a gente fica com muita dúvida, sabia? Eu tinha com os meus. Não sei se eu ainda posso levar no pediatra, eles têm 13 anos, 14 anos, não tenho essa dúvida. Leva no pediatra? Eu atendo até pessoas que são adultas, que têm problemas ortopédicos, que a origem deles é na parte pediátrica, né? Então, por exemplo, você tem uma doença conhecida como paralisia cerebral. Entendi. Paralisia cerebral, muitas vezes, não todas, né? Mas muitas vezes a pessoa já adquire isso no nascimento. E aí, passa tempo, 25, 26, 27 anos, 30 anos, as pessoas ainda têm consequências daquele problema. E você, às vezes, né, por ser ortopedista pediátrico, por conviver mais com esse tipo de doença, acaba sendo escolhido ali para fazer o tratamento, mesmo depois de ter passado o final do crescimento, que é por volta dos 18. Né? Até pela própria confiança e credibilidade adquirida como profissional, né? A maioria dos pacientes bacana. que a gente atende são abaixo de 18, Entendi. né? A média talvez ali seja por volta dos 6, 7 anos, né? Mas é claro que a gente sempre tem o discernimento de entender qual é a origem daquela doença e se for uma origem que seja escopo da ortopedia pediátrica, a gente vai atender sem distinção da idade. Sim. Doutor, e assim, quais são os principais problemas que os pais devem ficar ligados, antenados com relação à ortopedia, por exemplo? Que tipo de observação, como eles devem agir com algo diferente no corpo do filho, da filha? Eu acho que uma primeira mensagem ali que a gente pode passar de orientação é com relação aos desvios que a pessoa tem, principalmente na pisada, na marcha, né? Muitas pessoas observam, comparam com outras crianças que são próximas, né, irmãos mais velhos ou vizinhos, né, ou colegas de escola. Então, acho que é interessante você identificar, comparar as crianças e ver, olha, meu filho parece que tem alguma coisa diferente, né? Então, isso chama a atenção e é importante que o ortopedista pediátrico avalie para ele. Pode ser até que não tenha nenhuma alteração, mas você tem a capacidade de estar prevenindo uma possível deformidade futura, né? Então, a gente gosta de tirar a dúvida. Então, se é normal, tudo bem, né? Agora, se está fora do normal, nessa idade pediátrica, é um pouco mais simples de você resolver e, com certeza, o tratamento não vai ser tão difícil quanto se for deixado para uma idade mais avançada. E com relação, por exemplo, às fraturas, que nessa idade que eles ficam muito peralta, de jogar bola e subir em tudo, normalmente tem fratura, né? É bem comum a fratura, né? Na criança, a fratura é um evento até mais comum do que no adulto. E isso tem uma relação muito clara com a organização óssea. Então, o adulto, pelo fato dele já estar andando há mais tempo, dele ter uma atuação da musculatura sobre o osso, faz com que o osso seja mais organizado. E sendo mais organizado, ele é mais resistente. Já na criança que começou a andar há menos tempo, que não tem uma ação da força muscular ainda bem atuante, os ossos são mais frágeis. Eles têm as fibras mais organizadas e, às vezes, traumas menores podem proporcionar fraturas que no adulto não proporcionariam. Às vezes uma simples brincadeira, a criança vai ali e fratura o braço. Não é incomum a gente ver assim, crianças que caem ali de uma muretinha, 30 centímetros, 40 centímetros, e fraturar o fêmur, né? Sim. E os pais sempre perguntam, mas será que ele tem algum déficit de cálcio? Ou está faltando alguma coisa na alimentação, né? E a gente vê que... E aí eu explico, não, isso é uma questão de desorganização do tecido, né? Então a fratura é possível mesmo sendo... um trauma de baixa energia. Tá. Então, as mães que são mais observadoras, normalmente a mãe que fica mais com o filho, hoje mudou um pouquinho, os pais também, né? Tem essa participação. Mediante, assim, quais os sintomas, observações que ela deve procurar o ortopedista, então? Como que ela deve agir? Olha, então, como eu falei, né? Se, por exemplo, tem o pé chato, acho que vale a pena dar uma olhada. Ou tem o pé com aquela voltinha um pouco mais acentuada, também é interessante dar uma olhada, até é muito mais preocupante do que o pé chato. E a coluna, doutor? Coluna também é um fator. Tem tanta criança tortinha, né, que senta com uma postura ruim, postura. Tempo de escola, na adolescência, na pré-adolescência, geralmente começa a ter problemas de desvios de postura. Então, isso tem relação muito, muito íntima com o crescimento acelerado, que vai começar na pré-adolescência e engatar na adolescência. Há um encurtamento muscular muito significativo e é isso que vai ocasionar
uma série de sobrecargas musculares que vão causar as deformidades ou as más posturas. Então, é papel também do ortopedista pediátrico identificar esse grau de encurtamento, identificar se há alguma coisa além da má postura para propor o tratamento correto. No celular o dia inteiro e no computador? Esses são os principais candidatos a ter uma postura, né? Tem isso também, isso, né? porque o principal fator ali de prevenção da má postura é a atividade física, né? Claro. Então, o fato de você ficar no videogame, ficar no computador, só televisão, também é um fator que pode trazer uma grande complicação para a criança depois lá na frente. Que eu sempre brinco, quem subia na montanha, trepava em árvore e escalava a montanha. Pé de pesco, subia no pé de pesco e brincava com essas brincadeiras, não tinha tanto. Agora a criança fica o tempo todo assim, o nível de atividade física é fundamental para a gente ter a força muscular adequada, ter o alongamento adequado, ter a destreza, o equilíbrio, a coordenação, né? Então, essas coisas não devem ser abandonadas de forma alguma. Mas também, por outro lado, só não te interrompendo, mas o excesso de atividade física também é prejudicial, né? Isso é importante, né? Então, a gente também tem não que sobrecarregar a coitada cuidar para não ter um excesso, porque muitas doenças pediátricas que eu atendo, né, são por excesso de atividade física. A gente chama de osteocondrose. Por exemplo, o que é excesso? Então, por exemplo, praticante de futebol todos os dias, pelo menos 1 hora, 2 horas por dia. Né? Não dá um tempo para o... Não ter um tempo de regeneração dos tecidos entre uma prática de atividade e outra. Então, você tem um desgaste e esse desgaste não é recompensado pelo processo regenerativo e daí no dia seguinte você desgasta de novo, e de novo, e de novo, até que o organismo, de alguma maneira, ele vai reclamar, e a forma dele reclamar é a dor, né? Sim. Então, muitas crianças vêm com dores, principalmente no joelho e no calcanhar, em decorrência dessa sobrecarga de atividade física, e o principal vilão, por incrível que pareça, é o futebol, principalmente o futebol de salão. É interessante. E é interessante também os pais observarem se essa criança está sendo bem orientada pelo profissional, no caso o professor de educação física ou orientador no futebol, né? Eu entendo um pouco o professor de educação física, porque ele cuida de muitas crianças e a criança ela tem uma vontade de pegar a bola e já sair correndo, chutar, mostrar né? serviço, né? Então, fazer o alongamento, fazer o aquecimento não é muito a praia delas, né? Então, o professor, acho que até ele tem a vontade de fazer, mas muitas vezes não consegue fazer, né? Não consegue controlar toda aquela quantidade de crianças que tem ali, né? Mas o desejável é que se tenha uma prática de alongamento antes e depois da prática de atividade física. Sim. E o importante é dar um tempo para o organismo. Então, não todos os dias atividade. Uma atividade intervalada, em dias alternados, ou mesmo trocar o tipo de atividade de um dia para o outro, né? A gente observa no consultório muitas crianças, eu faço capoeira, eu faço futebol de salão, eu vou na natação. Às vezes tem um excesso, né, muito grande, e esse excesso acaba trazendo prejuízo também para a criança. Bem bacana. Olha, nós gostamos muito dessas orientações, com certeza o Dr. Diogo vai participar outras vezes do nosso programa. Para maiores esclarecimentos, o programa também fica no Facebook, você pode compartilhar, ou trocar uma ideia, levar seu filho para uma consulta na Clínica Amari, que o Dr. Diogo faz parte do quadro clínico, né, de profissionais lá. Isso é uma proposta muito bonita ali da clínica, né? E eu tive o convite, achei fantástico, então embarquei nessa luta junto com eles ali. Estou adorando a cidade aqui, a acolhida é muito boa, né? Que bom. Então, eu agradeço o convite novamente aqui pela TV Sudoeste. Obrigada a você, obrigado por todas as informações e bom trabalho, tá? Um abraço a toda a equipe aí da Clínica Amari, que são nossos parceiros.